Ana Diva. Ai, como ela é uma menina bonita. Ai, gente, a Ana Mozilla quer participar do vídeo, né, Ana Mozilla? Olhando pra câmera. Você vai ficar aqui no meu colo? Olá, minhas paixões, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje gravando esse vídeo na correria do meu dia a dia. Confesso que hoje é 8 horas da manhã, do mesmo dia que esse vídeo vai aparecer aí pra você, ou seja, pra você ver como eu estou com um tempo tão corrido que eu só consegui gravar esse vídeo no mesmo dia que vocês irão ver. E é o seguinte, hoje o vídeo é sobre as minhas leituras de 2025, nada mais como falar um pouco sobre elas. Eu confesso que eu tinha planejado ler muito mais esse ano, mas ao mesmo tempo eu fiquei surpresa com a quantidade de leituras que eu tive. Não são muitas, mas acho que com a correria do dia a dia de todo mundo a gente percebe que às vezes a gente se surpreende, né, de quantas leituras a gente vai ter. Então vamos falar um pouco sobre isso? Inclusive, como esse é um horário que eu não costumo gravar os vídeos por aqui, eu já peço desculpa a vocês se tiver algum tipo de barulho maior assim no fundo, porque normalmente as pessoas estão mais ativas nesse horário aqui no bairro. Inclusive, vocês vão perceber que meu rosto tá super inchado, como se eu tivesse acabado de acordar. Mas eu não sei vocês, mas eu tenho uma certa dificuldade do rosto desinchar de manhã. Tipo, eu posso acordar 6 horas da manhã, que tem dias que 10 horas da manhã meu rosto ainda tá inchado. Aí depende do dia também, acho que depende do clima, se tá mais frio, se tá mais quente. Hoje mesmo tá um dia super chuvoso aqui. Não sei aí como que tá aí onde vocês moram. Mas é isso, vamos falar sobre as minhas leituras. Eu gostaria de começar falando sobre as leituras que eu não finalizei ainda nesse ano. Antes da gente falar das leituras que eu realmente finalizei e falar o que eu achei delas. Mas, gente, eu não sei, vocês têm essa mania de começar a ler mais de um livro ao mesmo tempo? Tipo, eu começo a ler um livro, o livro tá super legal. Aí eu, sei lá, acho que parece que eu fico empolgada, tipo, ai, que vontade de ler. E aí eu vejo algum outro livro, por exemplo, eu tenho alguns livros aqui na minha estante que eu já li e tem outros que eu nunca li. Aí, de repente, eu olho ele na estante e falo, gente, que vontade de ler esse livro. E aí eu começo a ler e eu não finalizo, já entro em outro, já entro em outro. E em algumas épocas, assim, eu consigo ler mais de um livro ao mesmo tempo. Nossa, tinha uma perna longa aqui. Em algumas épocas eu consigo ler mais de um livro ao mesmo tempo. Mas tem épocas que eu simplesmente travo. Eu começo um, se eu começar outro, eu travo. E aí eu não termino mais nenhum. E aí, dependendo de como tiver a minha rotina, aí que eu não vou ler mesmo, mas enfim. Então vamos falar dos 3 livros que eu comecei e infelizmente não vai dar tempo de eu terminar ainda esse ano. Mas eles já vão ficar para o próximo ano de 2026 como os 3 livros que eu tenho certeza que eu preciso terminar eles no próximo ano. Então, o que eu tô gostando muito é um do Nicholas Sparks. Quem me acompanha há um certo tempo sabe que eu gosto muito do autor. E, tirando esse, eu acredito que só tem mais um que eu ainda não li dele. Mas são 2 livros que vão ficar como metas para 2026. Ó, vocês podem ver que tá faltando um pouquinho. Ó, falta bem pouquinho para mim terminar. Quem sabe até o final de dezembro eu consigo terminar, mas vamos ver, porque acho que com a minha rotina, com os planos que eu tenho desse final de ano, eu acho que não vai dar tempo. Mas é um livro que tá muito legal, sim, tá? Inclusive, demorar para ler um livro não é sinônimo de livro ruim, lembrem-se disso, porque cada pessoa tem a sua velocidade de leitura. Então, tanto é que eu estou marcando várias páginas aqui para vocês, para que eu possa gravar um vídeo sobre ele quando eu finalizar. Então é o Contando Milagres, do Nicholas Sparks, ele tá um livro muito bacana. O outro livro que eu comecei também, que foi inclusive antes do Nicholas Sparks, é o Corte de Espinhos e Rosas. Sim, pois é, gente, eu nunca tinha lido esse livro. É o Acotar, né? Muita gente conhece. Inclusive estou na metade dele, ó. Eu já li isso e agora falta isso. É a metade, um pouquinho mais da metade. Por favor, não me xinguem que eu marquei a orelha desse livro, né? Nem sei, gente, eu esqueci como que chama isso aqui, a orelha, né? Enfim, está marcado sim. Antes eu tinha mais cuidado
com os meus livros, mas eu confesso que ultimamente eu tô gostando mais de praticidade, então eu não ligo muito se acontecer situações como essa. Eu sei que tem muita gente que tem até agonia de ver isso. Eu tinha por muito tempo, mas eu acho que às vezes a gente vai mudando de sentimentos, opiniões de acordo com os livros, né? Não sei. Pelo menos eu sinto isso comigo, não sei vocês, me contem aí nos comentários. Inclusive, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar o perfil a crescer e a gente ter cada vez mais conteúdos por aqui. E também deixe o seu like para ajudar bastante também no engajamento desse vídeo. E é isso, eu tô gostando bastante desse aqui. Confesso que eu não costumo ler muitas fantasias porque eu não gosto muito. Pois é, eu não gosto. Mas esse daqui eu achei muito interessante. A personagem principal, ela é muito destemida, eu acredito que seja a palavra correta a ser utilizada. Mas eu quero saber o que vai acontecer no final, então esse eu vou terminar em 2026. E o outro livro que eu comecei, mas eu não terminei, é O Impulso. Só que esse daqui eu comecei, tipo, eu tô no 4º capítulo, eu não li quase nada. Olha aqui. Eu li só isso. Eu confesso que de início foi um pouco difícil de entrar, né, nele. É um livro que já de início ele é bem dramático, tal qual como o outro livro da autora, que é o Amêndoas. Então, como eu já tinha gostado de ler aquele livro, eu falei, nossa, eu acho que eu vou comprar outro livro da autora pra ver como que eu gosto da escrita dela. E acho que também a capa, assim, o desenho da capa me chamou bastante atenção, mais do que a sinopse da história em si. E aí eu comprei e falei, vou ler, mas como eu ainda tenho outros dois que eu tô quase na metade ou terminando, eu acho que esse daqui vai ficar bem para depois de 2026. Então, pra vocês terem noção, eu não tava nem lembrando quais foram todos os livros que eu li nesse ano. Eu lembrava de alguns, mas teve outros que eu achava que tinha sido no ano passado e na verdade eu li nesse ano mesmo, então eu vou falar aqui pra vocês bem rapidinho o que eu achei deles. Não é uma resenha deles, é mais assim, qual nota eu daria pra eles, e se eu gostei, se eu não gostei, e se eu já tinha lido alguma coisa do autor, enfim, vamos lá. E também, além disso tudo, por favor, fica até o final do vídeo, porque no final eu vou falar pra vocês quais eram as minhas metas desse ano. Eu confesso que eu não gosto muito de fazer TBR, né, pros anos, assim, eu sempre faço, mas ultimamente eu não tô gostando muito, porque toda vez eu não compro, né, ou porque não deu pra comprar o livro, ou porque não deu tempo de ler o livro, e eu sempre coloco uma meta grande de livros, e aí a cada ano que passa eu vou diminuindo essas metas, porque eu penso assim, eu coloquei 15 livros na lista em 2024, um chute, tá? E eu não consegui, então vamos em 2025 colocar 10 livros, né? Porque aí eu sei que pelo menos 10 daqueles livros eu preciso ler no ano. E eu sei que no decorrer do ano sempre surge algum livro novo que eu acabo lendo, ou porque eu ganho, ou porque, sei lá, por algum motivo eu comprei aquele livro ou um lançamento, ou às vezes porque eu baixei o livro, né? O e-book estava gratuito e eu gostei do tema e aí eu acabo lendo, então são livros inesperados que acabam aparecendo e ocupando o lugar desses que eu tava com vontade de ler. Então acaba que sempre tem essa divergência, assim, e eu já tô até acostumada e nem fico chateada mais, não coloco mais como plano ou metas, porque eu acho que não tem necessidade de exigir isso, né? O que importa é eu estar lendo, eu estar me divertindo, independente do livro que eu for ler. Inclusive, eu tô com uma companheira aqui, ó. Fala. Miau. Tá bom, eu solto você. Fala, minha Luna Zila. Um dos livros que vocês já sabem, inclusive já tem um vídeo aqui no canal, é o Mickey 7, que foi um livro de ficção científica que eu li. Inclusive, vou deixar o card aqui se você quiser saber um pouco mais sobre o que eu achei desse livro. Foi um livro daqueles que eu não esperava ler esse ano, ele estava gratuito, e aí eu fui lá e baixei e falei, vamos experimentar um pouco dele. Eu gostei, eu dei 4,5 pra ele de nota. Foi entre 4 e 4,5, porque teve algumas ressalvas. Mas, em geral, é um livro muito legal, a história é muito
interessante, muito curiosa. E a escrita do autor também é muito boa. Agora, outros livros que eu li, que inclusive eu tô pra gravar um vídeo aqui do canal pra vocês. A Seleção. Gente, eu nunca tinha lido, vocês acreditam? Esses livros foram tão famosos na época que lançaram e eu nunca tinha lido. E aí eu ganhei a Seleção e eu li em 2 dias, juro pra vocês. Eu confesso que é um livro com uma escrita assim mais adolescente, né? Mas eu acho que às vezes é tão bom ler um livro assim mais tranquilo, mais de boa, não muitas informações. E na época eu consegui ler muito rápido mesmo. Eu não costumo ler livros tão rápidos assim. E eu queria estar lendo o tempo todo. Então, enquanto eu não terminava o livro, eu não conseguia. E aí depois eu consegui ler os outros 2 que eu peguei emprestado. E aí eu li a Elite e a Escolha, então eu li os 3 livros lá, a trilogia de A Seleção, e foi só isso mesmo. E eu dei 5 estrelas pros 3, porque, sei lá, acho que mesmo que, por exemplo, na Elite eu fiquei com um pouco de raiva da América, acho que tem muita gente que fala que fica com raiva dela, do comportamento dela, mas ao mesmo tempo eu acho que é porque é um personagem muito bem construído. Ela é uma adolescente e, tipo, é pra ela agir dessa forma, entendeu? E aí a gente fica com raiva, mas no fundo, tá certa a forma que a autora escreveu. E aí por isso que eu dei 5 estrelas, porque quer dizer que foi um livro muito bom, eu consumi muito rápido, eu gostei bastante. E dá vontade de ler mais, dá vontade de ter mais livros pra você ler. Acho que muitos de vocês têm essa sensação aí, tanto pela nostalgia de ler lá na época que lançou, que a gente era até bem mais novos, né? Mas enfim. Outro livro que eu gostei bastante, que era um livro que tava no meu TBR há anos já, tipo, desde que ele lançou, eu queria ler, era Os Quatro Ventos, da Christine Hanna. Eu adoro a escrita dessa autora, eu já li outros livros dela, mas falavam tão bem desse livro, e aí quando eu li, eu amei. É um livro pesado, sim, é um livro dramático, mas é um livro que, tal qual os outros dela, né, que são romances históricos, tem muito aprendizado, muita reflexão, e eu acho que é, assim, um dos meus livros favoritos hoje. É outro livro que eu quero gravar um pouco sobre a minha opinião aqui no canal. Confesso que eu não sei como vai ser esse vídeo, porque eu li esse ano, mas foi tipo o primeiro livro que eu li no ano. Eu lembro muito dos detalhes, na época eu até cheguei a fazer uma resenha assim no meu celular, mas eu acabei não falando dele assim em lugar nenhum. E eu espero que eu possa contar um pouco da minha experiência dele aqui pra vocês. Agora, outra leitura que eu fiz, que na verdade não era um livro, era um conto, é um da Taylor Jenkins Reid. Eu vou até deixar ele aqui na tela porque eu li ele em inglês, eu não sei qual que é o nome dele em português, então eu gostei muito dele. Eu confesso que eu não sei se é evidência de uma traição, evidência de um caso, alguma coisa assim. Eu gostei bastante do conto, mas depois no final eu fiquei reflexiva porque eu costumo não gostar muito de histórias assim de traição, sabe? E aí, no final, pensando sobre ela, eu achei ela um pouco romantizada da parte errada. Eu tenho uma opinião bem polêmica sobre isso, porque eu gosto de livros que são reais. Então, independente do assunto que vai mostrar, se ele é real, eu gosto. Tipo, se eu tô lendo uma história de um casal, que acontece coisas que são reais, que acontecem realmente com vários casais, independente se aquilo é bom ou ruim, eu não acho errado a autora ou o autor falar sobre isso, mas às vezes se ele romantiza aquilo, dependendo da forma que é transmitida pro leitor, porque uma coisa é como a gente interpreta, outra coisa é como é transmitido, né? E aí isso eu acho um pouco preocupante. Então eu tinha gostado, mas como se eu tivesse sido manipulada pra gostar, sabe? Ali dentro da história. E aí quando eu fui ver, eu fiquei tipo, mano, esse livro não é muito certo, né? Mas enfim. E é isso, essas foram as minhas leituras de 2025. E aqui eu tenho uma lista de leituras que eu queria ter lido esse ano. Então, eu tinha colocado aqui o conto da Aya, né? Porque eu tinha começado a assistir Handmaid's Tale. E aí eu vi que tinha um livro e aí eu falei, não, eu vou ler. Eu até comecei o livro, mas eu confesso que eu não continuei. Ele é mais devagar, né, a leitura, mas eu gostei da história, apesar de eu não ter terminado.
Não sei se eu vou continuar, normalmente quando é assim que eu paro eu acabo não voltando, porque o tempo passa e eu acabo não voltando, mas quem sabe se eu voltar eu aviso vocês. Outro livro que eu coloquei aqui foi o Neuromancer, que é uma ficção científica, uma das mais famosas, né, do William Gibson. Eu baixei ele e eu não comecei ainda, não deu tempo de começar, e como eu sei que é um livro mais, assim, que tem que prestar muita atenção, eu acabei não começando. Outro que tá sempre na minha lista já faz anos, porque uma vez eu escutei alguém falando que era bom e eu nunca continuei lendo, era o Eleanor Oliphant Não Está Muito Bem, nem sei se é assim que pronuncia o nome dela. E sei lá, eu nem sei a sinopse desse livro, eu acho que eu só gostei da capa, gostei de alguém falando bem dele, e eu sempre deixo ele na minha lista e eu nunca leio ele. Então eu não sei quando esse dia vai chegar. E outro que eu gosto muito, assim, da capa e chama muito a minha atenção, e eu sei que é um livro mais curtinho e eu nunca li nada dele, né, é o Billy Summers, de Stephen King. Eu queria ler esse, ele também já faz acho que uns 2 anos que tá na minha lista. E eu ainda não consegui ler ele até hoje. Aqui também tinha outros livros para que eu finalizasse, livros que estavam pendentes. Acabou que eu não finalizei, como 1984 do George Orwell. Eu não tinha finalizado, eu tava tipo nas últimas páginas e não finalizei. O da Colleen Hoover, que aqui eu tava lendo ele em inglês, que é o Regretting You. Eu tava na metade dele, ainda não terminei. Laranja Mecânica era outro livro que eu estava lendo e eu confesso que eu não gostei, gente, não me xinguem. Eu sei que é um clássico do sci-fi, mas eu não sei. Dizem que você, quando você lê esse livro, por causa daquela linguagem que eles usam lá dos adolescentes, você vai ter uma certa estranheza, né? Me fez lembrar muito de Flores para Algernon, onde a forma da escrita do início te deixa meio incomodado, desconfortável, mas é a intenção do autor, né? Mas eu não consegui continuar, acho que eu tava sentindo muita raiva de como aqueles jovens se comportavam, que eu não consegui terminar, sabe? E eu acho que eu não vou voltar a terminar porque eu não tenho vontade, tá? De verdade, não tem problema assumir isso, mas eu realmente não queria. E é isso. E tinha um outro livro que eu tinha colocado aqui, que é O Gato que Amava Livros. Então, sei lá, eu gostei da capa dele e eu achei interessante. O Gato que Amava Livros, né? Então, uma combinação muito boa. Gato, livros e quem sabe esse livro não seria bom. Não sei se ele continuaria na minha próxima lista do ano que vem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por que vocês não fazem um top 5 aí dos 5 melhores livros que vocês leram esse ano? E deixa nos comentários pra mim descobrir. Quem sabe vocês não leram algum livro igual ao meu, ou quem sabe vocês não dão uma indicação melhor aí pra mim, pro próximo ano. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu agradeço muito por você ter ficado até o final. E eu quero que vocês tenham um ótimo próximo ano de leituras, assim como eu espero que sejam as minhas, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.